Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Da idade dos mundos fechados, dominado por medos e mitos, à idade do mundo em movimento, Portugal esteve na vanguarda. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. E isto só foi possível porque houve embarcações capazes de enfrentar mares nunca antes navegados, vencendo medos e tempestades nunca antes vistas. Mas afinal, que navios seriam esses que permitiram viagens tão extraordinárias? 500 anos, percebemos que houve uma capacidade extraordinária das pessoas para pegar na tecnologia contemporânea e usá-la de uma forma que lhes permitiu fazerem coisas que nenhum de nós poderia fazer hoje. Empreendimento organizado de descobrimento a longo prazo, o feito dos portugueses foi mais moderno, mais revolucionário do que as largamente celebradas proezas de Colombo. Não existe uma única pessoa entre nós que hoje seja capaz de fazer o que um navegador português conseguiu fazer há 500 anos. Talvez até mais avançadas do que se pensava. E tinham problemas que desconhecíamos. A caravela Boa Esperança já enfrentou grandes tempestades, com vagas de 12 metros. Já navegámos com água pelo sobrado do Salão, com as nossas bombas de fundo, a trabalhar constantemente, dia e noite, para manter o nível da água. As velas armadas e com vento forte, ele navega perfeitamente e controla perfeitamente a ondulação. Por isso é difícil dizer que não é uma réplica adequada. A grande prova é elas serem capazes de navegar até ao Cabo da Boa Esperança. Mas qual seria então a principal característica da caravela? Acima de tudo, o que distinguia a caravela das restantes embarcações era o facto de ter vergas oblíquas com velas triangulares, também conhecidas por pano latino. Isto dava à caravela uma vantagem que outros navios não tinham. Podia navegar quase contra o vento, isto é, bulinava, como hoje em dia se diz. Em África, ao longo da costa do Saara até à Zona Verde, que era a navegação mais crítica nessa altura e que demorou mais tempo a ultrapassar. A caravela era uma embarcação ágil que conseguia velocidades notáveis contra o vento. E no passado há registro das caravelas de atingirem 6, 7, 8 nós. Dos navios de grandes dimensões estavam provavelmente entre os mais rápidos dos séculos XV e XVI. 1415 marca o início da expansão de Portugal. De Lisboa partem 200 navios, conquistando a cidade de Ceuta, no norte da África. O infante Dom Henrique surge como figura-chave numa época em que a tese de Ptolomeu fazia crer que o Oceano Atlântico encerrava em África e o Índico era um mar fechado, em que todos achavam que o Atlântico estava cheio de monstros e alguns acreditavam que as embarcações caíam no abismo porque o mundo acabava ali. Isto porquê? Porque antes do infante Dom Henrique ninguém queria arriscar. Foram necessárias 15 tentativas, ordenadas pelo infante Dom Henrique, para que os marinheiros portugueses conseguissem finalmente dobrar o Cabo Bujador. Aconteceu em 1434, a bordo de uma pequena barca comandada por Gilianos. Vencidos os medos e as tempestades, estava aberto o caminho para o Atlântico Sul. Os portugueses tinham provado que era possível navegar no Atlântico, mas as características dos ventos e das correntes obrigavam doravante à utilização de uma embarcação mais versátil, a caravela. Foi com esta embarcação que os portugueses prosseguiram a exploração da costa ocidental de África. A sua presença ao longo da costa foi sendo assinalada pela colocação de padrões, que ainda hoje são visíveis em alguns pontos do continente africano. A cada ano que passava, descobrindo algo próximo de 300 km por ano, variava de ano para ano, mas a ideia era expandir o conhecimento aos poucos e eventualmente encontrarem o caminho para a Ásia, que era... Será o Atlântico um mar fechado, como defende Ptolomeu, ou uma porta para o Oriente, como acredita o rei português Dom João II? Se a África continuasse para sul, o navegador Bartolomeu Dias não tardaria a encontrá-la. Mas a única coisa que os marinheiros veem é água sem fim. Após dias de tempestades nunca vistas noutros mares, Bartolomeu Dias decide rumar para norte. Os marinheiros portugueses tinham finalmente dobrado o Cabo da Boa Esperança, a bordo de uma caravela. Aquilo que nenhuma outra embarcação tinha conseguido antes, tinha sido alcançado pela caravela portuguesa: dobrar o Cabo das Tormentas. Depois do regresso a Lisboa, em finais de 1488, os navegadores deram conta ao rei da impossibilidade de prosseguir viagem para lá do Cabo da Boa Esperança, por não terem navios suficientemente fortes para enfrentar os mares tenebrosos que ali existiam. A caravela de descobrir tinha concluído a sua missão.
10 anos mais tarde, Vasco da Gama completaria a mais extensa viagem marítima até então realizada na história da humanidade. Vasco da Gama chegava à Índia a bordo de um outro tipo de navio, a nau. Ou seja, são precisos navios que reúnam um certo número de condições, que consigam navegar no mar durante muito tempo, com uma capacidade de resistência às dificuldades da navegação propriamente ditas. Foi constantemente melhorada e passou a ser o navio mais usado na Europa nos séculos XVI, XVII e XVIII. A nau aumentou bastante de dimensão entre os finais do século XV e o século XVII. Podemos perceber isso mesmo ao comparar as dimensões da nau de Vila do Conde, que corresponde a uma das primeiras naus da carreira da Índia, e da nau Nossa Senhora dos Mártires, construída no início do século XVII. Enquanto a de Vila do Conde tem 120 tonéis, que era a medida utilizada na época, a nau Nossa Senhora dos Mártires teria 600 tonéis. Ou seja, a nau de Vila do Conde tem cerca de 27 metros de comprimento. A nau Nossa Senhora dos Mártires teria 47 metros. Mas esta não foi das maiores que se construíram em Portugal, pois houve naus que chegaram a atingir 60 metros de comprimento. Ou seja, 2 vezes a dimensão da nau de Vila do Conde. Que, aliás, suscitou algum espanto quando os navios portugueses começaram a ser apresados. Quando a nau Madre de Deus foi capturada por corsários ingleses no final do século XVI, foi poupada e levada para a Inglaterra. Tal foi o espanto que causou. Mas será que as naus são apenas navios maiores do que as caravelas? O que os distingue afinal? A caravela tinha velas de pano latino. A nau tinha essencialmente velas de pano redondo. Enquanto a caravela é exímia a navegar contra o vento, será que o mesmo acontece com a nau? A análise feita pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa demonstra que o navio perde potência à medida que o vento deixa de soprar pela parte traseira. Mas então, qual é a vantagem deste tipo de velas? Enquanto a caravela tem apenas uma coberta, o pavimento, e um castelo de popa, a nau pode ter 3 ou 4 cobertas e 2 castelos, cada um com vários pavimentos. Tem uma capacidade que os outros navios da Europa não têm. Em 1500, Pedro Álvares Cabral sai com uma armada de 13 navios com destino à Índia. Descobre o Brasil e prossegue viagem para o Oriente, tornando-se no primeiro navegador do mundo a ligar 4 continentes: Europa, América, África e Ásia. Iniciava-se assim a carreira da Índia, que os portugueses iriam explorar nos séculos XVI e XVII. O comércio, que até aí era feito por via terrestre, com muitos intermediários, passa a ser dominado pelos portugueses por via marítima. Hormuz no Irão, Goa na Índia e Malaca na Malásia foram pontos-chave que o estratega português Afonso de Albuquerque conquistou no início do século XVI. As maiores naus que os portugueses terão construído foi precisamente a que fazia a rota comercial entre Goa, Malaca, China e Japão, e que ficou conhecida como a Nau do Trato. Todos os anos saía uma armada com destino à Índia, muitas vezes com mais de uma dezena de navios. Isto significava a partida de 2.000 ou 3.000 pessoas de uma só vez. Sabe-se hoje que naufragaram mais de 330 naus da carreira da Índia, a maior parte no regresso a casa. Algumas naufragaram tragicamente à entrada de Lisboa, depois de um ano de viagem. Cada vez que se afundava uma nau, era como se afundasse uma fortaleza em cima de água, pois podia transportar qualquer coisa como 140 canhões. A caravela redonda é uma inovação portuguesa que mistura os 2 tipos de velas, redondas e latinas, e que tem como missão proteger as armadas da carreira da Índia, sobretudo quando começam a aumentar os ataques marítimos das outras potências europeias. Já sabemos que a nau apenas atingia a performance desejada se tivesse vento pela popa, isto é, pela parte de trás. Ora, para que isso acontecesse, era necessário escolher a melhor rota para chegar à Índia. Por isso, as naus deveriam sair de Lisboa em março para que as condições fossem as mais favoráveis. O navio devia seguir junto à costa ocidental de África até sul de Cabo Verde. Nesta zona, os ventos predominantes são aqui ventos do nordeste e, portanto, o navio fazia este percurso com o vento pela popa e pela alheta, portanto, ventos favoráveis. Junto ao Equador, existe uma zona de calmarias, por isso, os navegadores portugueses tinham de fazer uma alteração de rumo. A solução era atravessar o Atlântico em direção ao Brasil. E faziam isto com o objetivo de começar aqui a apanhar os alícios de sueste, aproximadamente de lado, ou seja, de través. Acontecia por vezes que os navios subiam demasiado ou chegavam ao Brasil tarde demais, e nesses casos, os ventos alísios passavam a ser desfavoráveis.
E quando isso acontecia, os navios eram empurrados para junto aqui da costa do Brasil, a norte, e umas vezes ficavam ali, esperavam ali que o inverno passasse, outras vezes acontecia mesmo voltarem para Lisboa. A travessia do Atlântico era a parte mais complicada da viagem e aquela que exigia mais perícia dos navegadores portugueses. O problema que eventualmente podia acontecer aqui a passar o Cabo da Boa Esperança era apanharem tempestades violentas. Se a estimativa da latitude não fosse bem feita e se os navegadores descessem demasiado para sul, seriam apanhados por ventos e tempestades cada vez mais fortes. Idealmente, os navios deviam passar o Cabo da Boa Esperança em junho, para poderem apanhar os ventos favoráveis da monção que os conduziria até à Índia. O regresso ideal seria por volta de dezembro, janeiro, pois é a época do ano em que o regime de ventos é contrário ao da monção, empurrando os navios para sul. Fazer uma volta pelo Atlântico até junto dos Açores, para junto aos Açores mais uma vez apanhar vento favorável. Pois se os navios tentassem fazer a viagem de regresso junto à costa ocidental de África, o navio apanharia vento pela frente e não conseguiria finalizar a viagem. As frágeis caravelas que passaram o mítico e temido Cabo das Tormentas e as naus que abriram caminho até ao outro lado do mundo era o que de mais avançado se fez no seu tempo para cumprir a grande aventura dos oceanos. O que descobriram estava para lá da imaginação. Começamos a ter um conhecimento direto de novos povos. Se a Terra existisse há 24 horas, o homem teria chegado a menos de 2 segundos e teria descoberto o planeta em que habita a apenas 7 milésimas de segundo. E para isso, muito contribuíram as caravelas e as naus portuguesas.